pessoas começam e terminam o seu dia. E é bom quando a gente começa com Deus nele, né? É bom quando a gente abençoa o nosso dia e entrega a Deus. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, para te agradecer, Pai amado, por mais um dia, por mais uma manhã, mais uma tarde e mais uma noite, Senhor, que nós iniciamos neste dia. Nosso muito obrigada. Obrigada pelo alimento de cada dia, Senhor. Obrigada, Pai amado, pela família, pela parentela, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, pelo alimento que o Senhor não tem permitido com que falte sobre a nossa mesa ou sobre a nossa despensa, Senhor. Pai amado, que pessoas possam ser conectadas através desta programação, Senhor. Pessoas que estão acompanhando neste momento, Senhor, sendo em horário local, ou em horários adversos, Senhor Jesus, no seu lar, na rua, no seu trabalho, na escola, aonde quer que eles venham estar, Senhor Jesus, acompanhando, Pai amado, este podcast, esta programação, que possam ser tocados através de testemunho de Val neste momento, Senhor. Nosso muito obrigado pela tua presença sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Senhor. Mais uma vez te agradecemos e que assim seja hoje, amanhã e para tudo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. Sempre nós fazemos assim. Eu faço as primeiras 10 perguntas e a Rose faz as outras 10, tá? Sempre eu vou iniciar algumas perguntas, ela vai terminar com algumas perguntas também. Tá bom? Tudo certo, Val? Tudo certo. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Perfeito. Vamos lá. A primeira pergunta é: você pode se apresentar e contar um pouco de quem você é hoje? Sim. Bom, gente, meu nome verdade mesmo é Valdilene, né? Mas todo mundo me chama de Val. Como eu já disse antes, eu tenho 52 anos. Moro aqui em São Paulo há 36 anos, mas sou de Pernambuco. Vim embora para São Paulo aos 16 anos e aqui estou até hoje. Trabalho como motorista de caminhão. Tenho 3 filhos. Sou uma pessoa muito alegre, é que eu tô tímida hoje, mas eu sou uma pessoa muito alegre, brincalhona. Gosto muito das pessoas, não faço acepções. Tive uma infância muito sofrida, uma adolescência também, até chegar a alguma idade. Depois que eu peguei minha independência, minha vida foi melhorando aos poucos, mas tenho passado dias escuros, né? Mas mesmo nessa escuridão, eu sempre vejo a luz, né? No fim do túnel. Nunca desanimo. Sempre estou pronta aqui para o que der e vier, né? Não reclamo da vida. Só agradeço a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele faz. E é isso, estou aqui aberta para as perguntas de vocês e ao longo das perguntas a gente vai se conhecendo melhor. Perfeito, ótimo. Deixa eu lhe perguntar, no decorrer da sua vida, você sofreu algum acidente? Sofri há um ano atrás, Um ano atrás. Esse acidente foi de quê? de carro. Foi de carro, que no caso foi acidente no trânsito. Uhum. Então a pergunta é: como o acidente de trânsito impactou na sua vida naquele momento? Naquele momento, eu não percebi nada, então eu não consegui assimilar, não consegui avaliar nada. Enquanto eu estava no hospital, eu ainda não tinha realmente caído a minha ficha, porque foi um acidente assim muito grave. O meu filho, na época, o ano passado, ele tinha 15 anos, estava junto comigo. Ele que prestou todo o socorro, que desceu do carro, que pediu ajuda. Eu não estava sentindo nada, mas estava consciente. Então, para mim, tinha sido só uma coisa simples. Não senti nenhum impacto, assim, na minha vida. Mas depois que eu tive alta, que comecei a ter a minha recuperação muito dolorida, muito
custosa. Foi um impacto muito grande, porque mudou totalmente a minha rotina de vida. Aquele momento foi muito difícil, né? Acredito que é um momento do acidente assim que ninguém espera, É, ninguém planeja. mudou tudo, toda a minha rotina, né? Fiquei dependente de pessoas. Sempre fui independente, muito, nunca dependi de ninguém, assim, pra nada, pra me ajudar em casa, pra. Hoje eu sou totalmente dependente, sabe? E esse foi o maior impacto. Foi eu perder a minha independência. Entendi. Nem é o fato de eu estar numa cadeira ou estar toda fraturada. Não, é o fato de eu olhar para mim e ver que eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Isso impactou muito a minha vida. Então, hoje, no presente momento, você se encontra numa cadeira de rodas, pelo fato do acidente. Literalmente não. Eu uso cadeiras para ir ao médico porque eu não posso pôr peso na minha perna, que foi fraturada. E essa semana eu comecei a usar o andador dentro de casa. Ultimamente estava usando somente dentro de casa, né? Que eu estava com o apoio das duas mãos, porque não totalmente o apoio do braço esquerdo, mas ajudava. Essa semana eu consegui quebrar a placa, né? Do braço esquerdo, então ele está totalmente imobilizado. Já não consigo mais andar com andador, com a muleta, eu tenho que ficar na cadeira por enquanto. Fui Entendi. ao, fui ao hospital, o hospital não quis me atender porque, segundo eles não tinham material para tirar essa placa que tem no meu braço e colocar outra. Então eu vou estar retornando agora na quarta-feira para ver se eu consigo já internar e fazer essa cirurgia, apesar que ela tá marcada para o dia 5, né, do mês que vem já. Mas eu sinto muitas dores, então eu vou agora depois do feriado eu vou voltar lá para ver se eu já consigo, né? Porque eu quero me recuperar logo, ter a minha vida de volta. Entendi. Eu acredito que você já respondeu uma parte, mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. O que mudou em você depois dessa experiência do acidente? Em qual sentido, assim? Porque Você falou particularmente ali, eu acredito que para enfatizar no geral, uma simples frase, a independência que você perdeu, né? Porque eu acredito assim, que a partir do momento que você perde a sua independência e passa a depender das pessoas, é algo para muitos vergonhoso, para outros, porque eu não gosto de incomodar ninguém com as minhas dores ou dificuldades. Então, eu creio que, independente do acidente, todo mundo passa a ser dependente de alguém, ou até de algo. Como você falou da cadeira de roda. Você precisa se locomover para os lugares que não consegue fazer força nas suas pernas, de fato. Olha que o acidente foi há um ano, né? vai fazer Eu em maio, mês que vem. vai fazer um ano já agora esse mês que já vai entrar, no comecinho do mês. Isso, dia 23. Lá da metade para o final do mês, entendi. Então, para você, assim, de fato, o que que mudou de lá para cá para você? Quais foram as mudanças que você sofreu ao decorrer do tempo, depois do acidente? Mudou tudo. Eu não me sinto mais a mesma. A única coisa que não mudou em mim foi a minha vontade de vencer, a minha vontade de me recuperar e vencer e voltar a ser o que era antes. Mas eu aprendi a conhecer mais as pessoas que falavam que me amavam, as pessoas que estavam ali comigo quando eu poderia servi-las, e conheci outras pessoas que eu nem tinha intimidade, não tinha uma amizade assim, e fizeram totalmente o contrário das que falavam que me amavam e não e me abandonaram, né? Na verdade, assim, esqueceram daquela amizade que antes existia. Isso mudou muito, muito, muito o meu ponto de vista referente a algumas pessoas, né? É isso. Entendi, entendi.
Perfeito. E hoje você, Val, porque eu acredito que muitas pessoas já passaram pela experiência ou nesse exato momento pode estar passando, né? De repente, enquanto a gente está falando aqui sobre o seu acidente, eu sempre gosto de enfatizar quando a gente vai orar, né? Que enquanto a gente está aqui em comunhão com os amigos, tendo um tempo, né? De conversa, de convívio, de conhecer as pessoas, tem pessoas que estão nesse momento num leito de um hospital. Verdade. E vai que neste momento, enquanto a gente está apresentando, né, esse podcast, e eu creio que vai alcançar pessoas. A gente sempre enfatiza que a história de vida de vocês, ela gera o quê? Testemunhos. Você não está contando uma história, você está contando o seu testemunho de vida. Porque testemunhos geram o quê? Bênçãos. E pessoas são alcançadas através da bênção que você está entregando hoje. Hoje é as dificuldades que você está passando. Mas vai que da sua dificuldade traz força para alguém a vencer, como você falou, né? Então hoje a pergunta é para você. O que você diria agora, nesse momento, que nós estamos apresentando esse podcast, para alguém que está passando por algo parecido? Nunca desiste de lutar. Nunca perca a fé. Porque quando nós achamos que está tudo perdido, Deus ele sempre tem o melhor. Quando a nossa luta é muito grande, é porque a nossa bênção e a nossa vitória é maior ainda. E eu creio muito nisso. Então, o que eu falo, não perca a fé, não desista. Não deixe de crer em Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Eu costumo falar, sem Jesus nem tente. Porque não tem como vencer, não tem como chegar ao propósito, né? Então nós temos que manter a fé. É isso. A fé é tudo. A gratidão àqueles que estão do seu lado, né? E é isso mesmo. Boa, tá certo. Bom, teve algo ou alguém que foi essencial no seu processo? De recuperação, você está falando? Uhum. Sim, Você pode muito. falar um pouquinho dessa pessoa? E o que aconteceu durante esse processo de sua recuperação? Essa pessoa, ela é muito especial para mim. Ela esteve comigo nos piores momentos, na primeira fase do meu acidente. Nunca me deixou faltar as coisas para mim. Essa pessoa é o Marcelo, né? O Marcelo Restiguel. Ele é o meu patrão, né? Foi o único, na verdade, que nunca virou as costas para mim. Hoje ele tá passando uma situação difícil, eu super entendo. Ele tá colaborando menos, mas nunca me deixa na mão. E é uma pessoa assim que eu vou levar para minha vida, independente de onde ele estiver, o que ele estiver fazendo, né? E ele foi o meu porto seguro. Quando ele soube do meu acidente, ele largou tudo aqui em São Paulo e foi para Minas, né, para o hospital onde eu estava, me deu todo o suporte, pagou acompanhante para mim, apoiou o meu filho, né, que estava lá largado lá porque ele é menor de idade, apoiou o meu filho, trouxe para cá, também não deixou nada faltar para ele. Pagou todas as minhas fisioterapias, inclusive ainda tenho sessões pagas por ele. Comprou tudo que eu precisava, cadeira de roda, cadeira de banho, um andador, muleta, colchão, aqueles que não deixam criar ferida nas costas. Enfim, só ele mesmo. Que teve do meu lado ali nos piores momentos. Dificilmente você encontrar um patrão que ele faça, ele entenda, né, de fato. Porque me dera tivesse tido um patrão assim quando eu me acidentei, de fato. Mas um dia o meu testemunho vai chegar, até porque eu me identifico com você no fato da independência e da autoajuda. Porque, como eu disse, um acidente é algo que ninguém programa, ninguém espera. Ninguém vai dizer Verdade. assim, eu vou me acidentar hoje, preciso da ajuda de fulano, ciclano e beltrano para me ajudar. Não.
Particularmente é um susto, né? Verdade. Você assimilar isso é algo muito difícil, porque lidar com a sua mente e o processo que você está passando é algo muito difícil. E é uma coisa que eu acho interessante, porque as pessoas não mereciam passar isso sozinhas, sabe? Não mereciam. Eu digo que é ato meio que desumano quando você não tem um apoio total. Porque eu vi isso na minha família, quando a minha avó veio a falecer e quando a minha tia veio a falecer. Em vez da família se unir, ela se dividiu. E É poucos isso mesmo. estavam ali braçalmente para dizer eu estou aqui, né? Então é difícil quando, em vez de unir na dor, as pessoas se dividem, achando que elas não vão precisar lá na frente. Ah, porque hoje eu estou bem, mas você não sabe do seu amanhã. Nós não sabemos do nosso amanhã. Hoje você está com saúde, você está caminhando, você está falando, você está vendo, você está enxergando. Tem pessoas que nem nasceram com essa dádiva de poder enxergar, de poder ouvir, de poder falar, ou de Sim. poder andar. Já pensou você passar por um período de tempo? Vamos supor, eu não lembro agora o nome do filme, mas tem uma pessoa que ela passa, é um rapaz que ele julgava tanto um aleijado lá, uma pessoa que sofria, ele sofria muito bullying, não lembro se era na escola, e de repente ele sofreu um acidente, ele ficou como paraplégico. Começou a ficar dependente das pessoas. E ele passou um bom tempo da vida dele vivendo a vida daquela pessoa que ele julgava. Sim. Então é difícil você sentir algo se você não passar por ele. É difícil de você falar de algo se você não sentiu, você não passou pelo processo, você não estava ali. Agora imagine a pessoa se colocar no lugar. Poxa, e se fosse eu de fato? Será que eu teria esse mesmo amor ao próximo? É desse tipo de amor que Deus ele fala na Bíblia. Ter o amor ao próximo. Sim. E da mesma forma, lá no livro de Apocalipse, ele diz também que amor de muitos se esfriarão. Ele cita sobre isso. Já pensou você querer receber a atenção ou a ajuda das pessoas de perto? E na hora Deus ele prepara uma pessoa de longe? Foi o que aconteceu com você. Ele prepara uma pessoa que não tem a sua identidade sanguínea, Sim. que não é a sua família por nome, mas virou a sua família no momento da dor. Foi exatamente isso. Não é verdade? E Deus ele tem muito a entregar para pessoas assim, abençoar pessoas assim. Elas não olham nem para quê, nem quando, nem a quem, mas vão lá e se prontificam em ajudar. Não é verdade? E graças a Deus que você não teve um patrão, você teve um anjo da guarda. É. Você teve alguém que se colocou no seu lugar, ressentiu e tomou a dor para si. Uma coisa que eu aprendi é tomar dor de dono. É quando você supre a necessidade de se sentir responsável por aquela dor. Isso se chama dor de dono. Um exemplo, vou dar a você que precisava de toda a ajuda possível, de todo o suporte possível. Uma pessoa de longe supriu a sua dor para si e disse: não, eu vou lá fazer a minha parte. Isso se chama dor de dono. É quando você sai do seu cotidiano, do seu convívio, e você vai fazer algo na direção de Deus. Porque a pessoa não vai sentir isso sozinho. Deus ele coloca no coração. Verdade. Ele coloca a reciprocidade, sabe, na pessoa de dizer: não, eu preciso estar lá. Porque vai que lá na frente. Algumas pessoas têm esse pensamento, né? Vai que eu preciso. Vai que seja eu. E quando eu precisar, não é verdade? Então você teve um anjo da guarda no seu lado, eu acredito que ainda tem.